Para acompanharem este tutorial devem fazer o download do fecheiro 04, utilizar o rato para visualizar o objeto .pro, que se encontra o link um bocadinho acima deste vídeo. Vamos aprender agora as várias formas que temos para selecionar objetos no ArcLine XP. A primeira forma, mais básica, é um simples clique sobre um determinado objeto. Portanto, quando eu quero selecionar um objeto, e convém que ele apareça assim assinalado a azul, para eu ter a certeza que é esse o objeto que vai ser selecionado, e carrego no botão esquerdo do rato sobre ele. Ao selecionarmos um objeto e olharmos para a barra de propriedades no lado esquerdo, ele vai nos aparecer qual é o tipo de objetos que está a ser selecionado. Neste caso, uma parede. Se eu selecionar aqui, aparece como sendo uma porta, aqui como sendo um guarda-corpo, ou, por exemplo, aqui como sendo uma viga. Outras formas para selecionar objetos podem ser, por exemplo, utilizando a tecla Ctrl. Se eu quiser selecionar mais do que um objeto, por exemplo, quero selecionar duas paredes, seleciono a primeira. Se eu selecionar a segunda, evidentemente que ele vai desselecionar a anterior. Portanto, ele não seleciona dois objetos seguidos, clicando apenas sobre ele. Para eu adicionar este objeto à seleção, eu tenho que manter carregada a tecla Ctrl e selecionar o segundo objeto. O primeiro dos objetos vai ser assinalado a vermelho e os objetos seguintes vão ser assinalados a ciano. Portanto, quer dizer que estão selecionados. Também temos uma outra forma para selecionar objetos que tem um pequeno detalhe relativamente a outros programas CAD. Em outros programas CAD eu posso fazer uma janela da direita para a esquerda e o que vai acontecer é que ao clicar no primeiro ponto ele pede-me logo o segundo ponto para abrir uma janela. A mesma coisa não acontece no ArcLine XP. Se eu selecionar um espaço vazio, ele não vai fazer absolutamente nada. Para eu conseguir definir uma janela, eu tenho que carregar no primeiro ponto e mover o cursor para um dos lados. E agora posso largar o rato e selecionar o segundo ponto e desta forma definir uma janela através de uma diagonal. Ou seja, carrego no primeiro ponto, mantenho o ponto carregado e abro. E agora largo o cursor, portanto largo o botão esquerdo do rato e abro uma janela para selecionar aquilo que eu pretendo. Portanto, e desta modo vou definir uma janela de seleção. A forma como eu defino a janela de seleção não é indiferente. Se eu definir uma janela da esquerda para a direita, portanto, carregando o primeiro ponto, abrindo, e agora carregar o segundo ponto, e o segundo ponto estiver à direita do primeiro, o que vai acontecer é que ele vai-me selecionar apenas e só todos os objetos que estiverem completamente dentro da janela de seleção. Se eu, por outro lado, fizer uma janela da direita para a esquerda, e agora selecionar o segundo ponto, ele vai selecionar todos os objetos, ainda que estejam apenas um bocadinho dentro da janela de seleção. Portanto, basta esta janela tocar nesses objetos que eles já vão fazer parte da seleção. Portanto, recapitulando, selecionar um objeto atrás de outro, portanto, seleciona um e deseleciona o outro. Selecionar o primeiro, carregando na tecla Shift, selecionar o segundo, o terceiro, o quarto e o que nós entendermos. Seleciona vários. Se eu carregar e mantiver carregado e agora selecionar o segundo ponto à direita do primeiro, ele seleciona-me apenas e só os objetos que estiverem completamente dentro da janela. Selecionando um ponto e mantendo carregado e largando agora o botão e carregando num segundo ponto à esquerda do primeiro, ele seleciona todos os objetos, ainda que estejam apenas um pouco dentro da janela de seleção.